Obrigado por participar dessa sessão da Alpha People, né? A Alpha People, ela tem se tornado aí a principal implantadora do módulo de interesse de todos nós aqui nessa sessão, né, do Field Service. A gente fez grandes implantações aqui já no Brasil também, então a gente tem se destacado bastante e saído largado na frente nesse sentido, né. Eu, particularmente, eu trabalho com o Dynamics 365 há cerca de 14, 15 anos, mais ou menos. Já trabalhei com todos os módulos que existem, né, vamos dizer assim, em diversos projetos, com diferentes complexidades. Então, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta que vocês tenham. Só para dar uma pequena introdução também sobre o Dynamics 365, o Dynamics 365, né, ela se tornou, então, uma plataforma muito bacana aí para gerenciar diversos processos da nossa organização. Ela surgiu inicialmente, né, o Microsoft Dynamics 365, com os principais módulos dela, que seriam o módulo de marketing, vendas e serviços. E ao longo do tempo, a Microsoft foi cada vez se tornando mais especialista e agregando mais funcionalidades à ferramenta. Então, vocês hoje em dia podem escutar diversos outros módulos, né, como o Project Service, o próprio Field Service, né? Hoje a gente fala bastante de Customer Engagement, né, que trata de todas as frentes, né, de interação com o cliente. Então, o Field Service é um app do Dynamics 365, pode existir independente dos outros módulos, ou ele pode trabalhar em conjunção com outros módulos também, né? Ok? Eu gosto de iniciar a apresentação, não sei se vocês estão enxergando bem aí, mas eu gosto de iniciar a apresentação do Field Service mostrando um pouquinho do processo global, né? Do processo inteiro correspondente ao Field Service, tá? Então, o que acontece, né, nesse processo aqui que a gente enxerga? A figura central, né? A figura central que a gente vê ali, a primeira delas ali, a Work Order Creation, né? É a primeira etapa do processo. A Work Order, o que a gente chama de ordem de serviço, ela é a principal entidade do Field Service aqui, né? A principal registro do módulo do Field Service. É ela que contém informações sobre o gerenciamento da ordem de serviço. Ela que diz qual serviço vai ser executado no meu cliente, né? Quantas horas vai durar esse serviço? Quem vai executar esse serviço? Onde vai ser executado esse serviço? Ela é que agrupa todas essas informações, legal? Agora, tem 3 flechinhas ali, né? Mais ou menos flechinhas, que nos dizem coisas interessantes. Como é que uma ordem de serviço ela surge no sistema? No processo natural de uma empresa, o que acontece, né? A empresa, geralmente, ela tem, então, ela tem como clientes, né? Ela possui como principal, como core do seu business, a execução de ordens de serviço em campo, né? Ou pode ser uma área da empresa que executa ordens de serviço em campo. Então, o que acontece? O que pode acontecer é que o processo de vendas de uma empresa seja exatamente realizar a execução de instalações, a execução de procedimentos que devem ser realizados em campo no site do cliente. Então, ele mostra ali que uma sales order, ou seja, um pedido de vendas, uma coisa que é vendida pela nossa organização, um serviço que é vendido pela nossa organização, pode se transformar numa ordem de serviço. Legal. Ele mostra também que a nossa empresa ela pode ter uma área de serviços, uma área que recebe chamados, né? Então, se nós temos produtos, nós temos ativos, nós temos equipamentos que estão distribuídos nos nossos clientes em campo, pode ser que um desses chamados seja relativo a um problema em uma dessas máquinas, um desses equipamentos, um desses nossos produtos que nós temos como ativos nos clientes. Então, esse chamado, né, realizado pelo cliente pode se tornar uma ordem de serviço também a ser executada pela nossa equipe. Outra coisa interessante que ele mostra ali, que são os agreements, os contratos. Pode ser que a nossa empresa seja uma empresa que realiza constantemente manutenções nos nossos clientes em campo. Então, a gente pode manter contratos de, por exemplo, prevenção, de manutenção preventiva, né? Então, nós podemos firmar contratos com os nossos clientes e as ordens de serviço vão ser geradas com uma certa frequência definida por nós, para que nós executemos serviços em campo nos nossos clientes.
É muito comum esse caso que eu comentei com vocês, por exemplo, com elevadores, né? A gente escuta falar bastante, né? Então, os elevadores, eles têm contratos com os prédios, por exemplo, e eles executam serviços com certa frequência de manutenção preventiva nos clientes. Resumindo, nós estamos falando, então, aqui de serviços em campo, quando nós temos, então, uma área da nossa empresa que coordena pessoas que vão realizar serviços em campo, seja então para fazer manutenção preventiva, seja para consertos, reparos, diagnósticos em equipamentos que temos em campo, seja outros tipos de serviço que nós vendemos, como, por exemplo, inspeções, qualquer coisa assim, pela nossa organização, vendidos pela nossa organização. Então, de diversas maneiras, uma ordem de serviço pode surgir no nosso sistema e ela que vai direcionar e coordenar todo o processo seguinte. Alguma dúvida por enquanto? Não sou eu que vou ensinar vocês, nem preciso explicar o que são serviços de campo, né? Vocês dominam essa arte aí, né? Beleza. Maravilha. Com uma ordem de serviço, então, a ordem de serviço vai nascer com as características que eu comentei. Ela é que vai dizer, então, seja conversando com o nosso cliente, seja por aspectos já pré-determinados da organização, ela vai surgir com algumas características. Ela vai dizer quais são os produtos envolvidos, né, os ativos envolvidos, qual é o tipo de serviço que é executado, quando ele vai ser executado. Então, ela nasce pronta para um próximo momento. O próximo momento é justamente de fazer o agendamento, o que ele chama ali de schedule. Então, essa ordem de serviço ela tem que ser agendada para que um recurso, né, um ser humano, de fato, realize esse serviço em campo. Legal? Então, ela passa por esse momento. Esse momento é interessante porque o Dynamics 365 ele tem um poderoso motor aqui que nos ajuda a encontrar a melhor pessoa para executar aquele serviço e que esteja disponível, né, que esteja mais perto. E aí o Dynamics 365 possui motores que ajudam a gente a encontrar o melhor recurso de campo para executar aquela ordem de serviço com excelência. Legal? Muito bem. Isso nos leva para a área de dispatch, que é o momento em que o recurso de campo vai receber aquela ordem de serviço e fazer a compreensão dela. A área de dispatch ela é, então, responsável por encaminhar essa ordem de serviço, né, esse agendamento para o nosso recurso. O que nos traz para o próximo momento, que é a execução do serviço em si. Então, o nosso recurso, recebendo o agendamento feito a ele vai compreender as características da execução dessa ordem de serviço e receber o checklist de execução. Ele vai, então, entender quais são os passos necessários que ele precisa executar para que a ordem de serviço seja feita com sucesso. Ele, em campo, é que coordenar, então, essas atividades, fazer o serviço em si, seja um reparo, seja uma instalação, seja uma manutenção. E ele, ao final, ele pode, então, colher a opinião do cliente, né? Vamos dizer assim. Ele vai colher, por exemplo, a assinatura, né? Dizendo que o serviço foi executado. Ele pode colher uma opinião do cliente ali no momento, se foi satisfatório ou não. E ele que vai informar, então, o momento da ordem de serviço, né? Se ela está sendo executada, se ela foi concluída, e colher a assinatura do cliente. Feito esse processo, após a conclusão do serviço e obtenção da assinatura, essa ordem de serviço, ao final, pode passar por um processo de revisão e aprovação final pelo nosso coordenador da área de execução de serviços. Geralmente, a empresa tem, então, alguém que faz essa coordenação, né, dessas execuções, e ela passa por uma revisão final para que o próximo momento aprovado, né, tudo realizado com sucesso, a nossa ordem de serviço ela pode ser, então, faturada, vamos dizer assim, onde nós podemos cobrar nosso cliente pelo serviço executado. Mesmo startup, super tecnologia e tal, tem um caderno, tem eu sou desse também. Tem um lugar de anotar para tirar o negócio dela. Ah, legal. Muito bem. Então, passa pelo processo de faturamento, né? Geralmente, nesse passo, é onde ocorre integrações com outros sistemas legados. No Dynamics 365, você pode gerar o registro de fatura, mas normalmente ele também pode ser processado pelo sistema legado, né? Pelo RP que a empresa possui,
para efetiva emissão de nota fiscal, etc. Né? O Dynamics 365, ele também tem uma coisa interessante aqui. Ele tem uma perna aqui também de controle de estoque. Então, se nós somos uma empresa que, durante a execução da ordem de serviço, nós utilizamos ativos ou deixamos, né, entregamos produtos nesse cliente, exemplo, podemos ser uma empresa que faz a instalação de ar-condicionado. Então, o ar-condicionado é um ativo, é um produto que foi ali instalado no cliente. Então, nesse momento, a gente pode, então, o Dynamics ele pode, então, nos ajudar com o controle de estoque. Ele tem um pequeno controle de estoque dizendo que temos produtos disponíveis e esse produto foi deixado no cliente e ele é um ativo do cliente e isso é debitado do meu estoque de ativos, tá? Às vezes, o que o pessoal também faz é uma integração com o RP que possui, muitas vezes, um controle de estoque mais robusto também, né? Então, com a emissão da nota fiscal no RP, muitas vezes ocorre também o controle de estoque completo no RP. Legal? Esse é o processo, vamos dizer assim, completo, e é o processo que nós vamos executar aqui na ferramenta, direto na aplicação, né, para demonstrar para vocês como que o Dynamics possui funcionalidades para apoiar vocês nesse processo de execução de ordem de serviço em campo. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto, não. Maravilha. Muito bem. Para quem está vendo a minha tela, e quem não conhece ainda, este é o Dynamics CRM 365. Esse é o Dynamics 365. Vocês podem perceber ali que ele tem um layout bem parecido com as aplicações Microsoft, né? Com o menu aqui lateral, a exposição de informações ao centro. Então, vou falar um pouquinho agora do Dynamics aqui, né? Olha que interessante. Logo de cara, quando nós entramos no módulo de Field Service, dentre diversos módulos que o Dynamics possui, navegando para o módulo de Field Service, ele nos leva para uma visão aqui de dashboards. Olha que interessante. É muito bom saber dessa característica do Dynamics, né? Porque o Dynamics ele funciona também como uma base de dados de informações, né? Então, o que a gente costuma fazer nos projetos, e isso é uma característica interessante do CRM também, que vocês vão ter liberdade para construir coisas também sozinhos no futuro, que é a capacidade justamente de criar dashboards e gráficos para o acompanhamento das operações. Legal? Olha que interessante. De cara aqui, nós abrimos um dashboard que possui uma característica interessante aqui. Olha que legal. A gente abriu um dashboard aqui de Internet das Coisas, Internet of Things, IoT. Uma das fontes de entrada, né, de ordem de serviço em campo pode ser exatamente a utilização de automatização para identificação de possíveis problemas nos equipamentos que nós temos. Então, se nós temos aqui equipamentos nos clientes e eles estão conectados com a nuvem, esse equipamento ele pode passar a fornecer indicadores, né, que são então passados para o nosso banco de dados do Dynamics 365. Então, se um equipamento ele fornece um indicador, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, tem mais gráficos interessantes, ó, de temperatura e pressão aqui, que estão muito elevados para um determinado produto, essa informação de que a temperatura está ficando elevada pode automaticamente gerar para nós a necessidade de execução de uma ordem de serviço, necessidade que alguém em campo vá tratar e cuidar desse equipamento e até mesmo de forma preventiva, né, fazer com que o equipamento não seja quebrado, né, não perca a funcionalidade, porque nós agimos a tempo de fazer o reparo, o conserto, que seja, porque o equipamento nos forneceu dados suficientes para entender que era necessário, então, uma ação de alguém da nossa organização. Ok? Então, olha que legal, né? Eu tenho aqui de exemplo alguns gráficos que nos indicam algumas coisas interessantes lá. Eu estou mostrando aqui, por exemplo, quantas ordens de serviço já tiveram reparo concluído, quantas ordens de serviço estão em progresso na minha organização, quantas ordens de serviço são novas, né, acabaram de chegar, e quantas estão para chegar aqui. Quantas delas são críticas. Olha que legal. Eu tenho um mapa aqui também dos equipamentos que estão dos meus clientes. Então, voltando ao exemplo do nosso ar-condicionado, né? Eu tenho ali
toda a lista de clientes e onde estão esses meus ares condicionados. Legal? Então, eu consigo fazer um mapeamento da minha área de atuação e onde os meus recursos de campo provavelmente deverão estar, né, atuando. Legal? Olha que interessante ainda. Eu trouxe esse exemplo aqui de internet das coisas, mostrando que o maquinário que está em campo me deu alertas, ó. Ele trouxe alertas para mim. Então, se eu tenho meu maquinário conectado com o Azure, os serviços de nuvem da Microsoft, né, que monitoram os equipamentos em campo, o Azure, ele consegue fazer, ele coleta essas informações dos indicadores dos equipamentos e gera alertas para minha organização aqui no Dynamics 365, que vão, por sua vez, gerar ordem de serviço, né? Então, aqui ele está dando exemplos de alertas, olha que legal. O meu device, né, que está em campo, meu equipamento, tá com temperatura atingindo graus aqui que não são bons para o equipamento. Então, pode ser a hora de, então, executar uma ordem de serviço. E aqui eu tenho um outro gráfico, por exemplo, com alguns desses indicadores, dando como exemplo a temperatura e a pressão dos equipamentos, tá? Então, eu posso monitorar isso em tempo real para que eu tome decisões mais assertivamente, né? De definição de grupo, uma equipe de emergência, por exemplo, definição de atuação geográfica dos meus recursos. Então, isso é bem interessante. Dentre outros gráficos, né, dashboards que nós já temos aqui prontos, que podem apoiar a nossa organização. Saibam que esses gráficos e dashboards, eles podem ser construídos em tempo de projeto, ou podem ser gráficos que vocês, ao longo do tempo, é uma coisa viva, né? Vocês podem construir os gráficos que são mais requisitados por vocês, com as informações que vocês precisam, né? Aqui eu tenho outro gráfico interessante, lá, que nos mostra, ao longo do tempo, por exemplo, quais foram os principais tipos de problemas que tivemos ao longo do tempo. Os principais tipos de serviços que tiveram que ser executados em campo. Olha lá, então nós tivemos problemas com impressoras, né, nós tivemos inspeções, nós tivemos problemas da câmera ser desligada, supondo aqui que a nossa empresa, então, ela instala câmeras de monitoramento, né? Então, alguns tipos ali. Então, é basicamente um gráfico interessante que nos mostra quais são os principais tipos de problemas enfrentados. Isso é muito importante porque pode ser algo que eu deva coletar e passar até para minha equipe de qualidade ou minha equipe de recurso de campo, porque pode ser que eu esteja com algum problema na instalação e eu preciso treinar minha equipe melhor, ou meu processo de qualidade na hora de entrega do produto tem que ser aprimorado para que ele não apresente defeitos posteriores. Então, essa coleta de informações e indicadores em gráficos, ela não é só uma simples visualização e entrega de relatório para o meu diretor, né? Na verdade, é para que nós possamos tomar ações e agir preventivamente para que diminua o número de execuções de serviço e reparos e etc. que são executados pela nossa organização, diminuindo assim os custos por final. Legal? Olha lá que interessante. Aqui ele já mostra o número de ordens de serviço que estão abertas aqui por tipo também, né? Ali é por mês e aqui as que estão abertas por tipo. Olha lá, tem um monte de diagnóstico e reparo aberto, eu tenho pouquinha inspeção, né, atualmente abertas aqui. Legal? Esses são alguns exemplos de indicadores que a gente pode ter. Tem um conjunto de gráficos que é interessante, que a gente pode fazer a leitura, né? Mas eu não vou também chatear e passar um por um, né? Mas é só para vocês entenderem que a gente é capaz de criar bastante coisa aqui e voltada para o entendimento, né, da organização, né? Para uma captura e agrupamento de informações dentro de dashboards, tá bom? Legal? Alguma dúvida por enquanto? Ó, tem mais um interessante aqui, esse dashboard aqui, que eu gosto de apresentar também, porque ele faz uma conexão interessante. Ele faz uma conexão interessante entre o Field Service e o meu Customer Service Engagement, né? Porque ele apresenta aqui quais são o total de chamados que eu tenho na minha organização, né? E aí, quantos deles podem derivar, então, para ordens de serviço que devem ser executadas em campo, né? Então, isso me dá uma visibilidade maior, inclusive, de todo o meu processo de atendimento. Não só aqueles de field service, mas uma totalidade de processos de atendimentos, de chamados, e reclamações, e sugestões, e elogios que minha organização pode ter. Então, eu tenho uma série de informações aqui que podem ser
criadas e lidas, né? Esse é um exemplo legal de número de ocorrências, né? De problemas resolvidos ao longo do tempo, olha lá. Esse é um interessante. Legal? Bem como, ó, esse também é bem legal, ó. Ele mostra para mim, então, a lista de ocorrências, né? Problemas que podem ter gerado serviços a serem executados em campo, e mostra lá o sentimento das pessoas, né? Quantas delas ficaram contentes com o meu serviço, quantas estão furiosas, quantas foram neutras, né? Qual é a prioridade de cada um, lá, quantas estão em progresso, ainda no momento de pesquisa. Então, saibam disso. O Dynamics 365, ele pode consolidar uma série de informações em dashboards para serem consumidos e essa informação ser trabalhada por vocês. Ok? Dúvidas por enquanto? Acredito que não. Se tiverem, por favor, me interrompam, hein? Eu falo sem parar. Se não, vamos começar para apresentar um processo, né? Apresentar essas figuras que compõem o Field Service, tá bom? E as principais funcionalidades. Muito bem. Eu vou iniciar, então, o meu processo de demonstração mostrando aqui a principal figura, a ordem de serviço. As ordens de serviço, lembrando, elas podem ser, então, vindas dos chamados, né, que nossa organização recebeu. Elas podem ter vindo de contratos com uma certa periodicidade de ordem de serviço que tem que ser executadas. Elas podem ter vindo até mesmo dos sinais mandados pelos nossos equipamentos. Então, eu vou abrir uma aqui, ó. Vou abrir a ordem de serviço 0093. Vamos entender um pouquinho quais são as características da ordem de serviço, que é o principal registro agrupador de informações aqui. Ela que delineia todo o processo, tá? Olha que legal. De cara, ela tem um número sequencial, né? Que nos ajuda depois a fazer o controle e localização mais precisa. Ele nos apresenta aqui, ó, qual é o nosso cliente, onde vai ser executado o serviço. E ele também nos possibilita informar qual é o cliente que vai efetivamente pagar pelo serviço, né? Quem que a gente vai faturar de verdade. Às vezes é comum, né? A empresa tem filiais, de repente, né? Então, quem paga é a matriz, mas a execução dos serviços é feita nas lojas, nas filiais dessa empresa. Então, essa informação pode ser diferente. A ordem de serviço, ela nos mostra, então, o status atual em que ela está. Essa aqui é uma ordem de serviço novinha lá. Ela está em aberto e ainda não foi agendada para ninguém. E olha que interessante. A ordem de serviço, ela nos mostra lá qual é o tipo de serviço a ser executado. Nesse caso, é um diagnóstico e possível reparo. Legal? E nos mostra também aqui, ó, que se trata de um problema em uma impressora de algum cliente, tá? No caso aqui, ó, é justamente na impressora 3D desse cliente específico. Então, olha que interessante. Essa ordem de serviço me mostra que eu vou executar um diagnóstico e reparo nesta impressora, né? Que é um ativo que foi entregue pela minha organização. É um ativo que está lá presente no meu cliente, tá bom? Perfeito? O que mais que é interessante aqui? Quando a gente cria uma ordem de serviço, a gente consegue, então... ele nos apresenta, então, possíveis produtos envolvidos, nesse caso, nesse diagnóstico e reparo. Olha lá, ele já nos mostra que para que eu execute essa ordem de serviço, possivelmente eu vou utilizar uma bateria, né? E vou usar como é que chama mesmo? Desculpa, na impressora, né? É um componente da impressora aqui, né? Então, ele já nos mostra quais são os produtos necessários para que essa manutenção, esse diagnóstico, seja efetuado com sucesso. E se isso tiver custo, olha lá que interessante, ó. Se isso tiver custo para o cliente, ele já nos apresenta, inclusive, o custo que vai ser para o cliente se efetivamente esses produtos forem utilizados. O que mais? Ele nos mostra lá qual vai ser o serviço executado também e se ele é cobrado do cliente, olha lá. Minutos de diagnóstico é o serviço que eu vou cobrar do meu cliente. Olha que interessante, mais características dessa ordem de serviço. Ele nos mostra lá quais são as tarefas de serviço. O que é isso aqui, né? O que são essas tarefas de serviço? Essas tarefas de serviço correspondem ao checklist que tem que ser executado pelo recurso que estará em campo. Então, de acordo com a minha ordem de serviço, que nesse caso
trata-se de um diagnóstico e reparo de uma impressora aqui, né? Essa impressora 3D. Olha lá. O sistema já sabe, porque isso é pré-parametrizado, isso é configurado por nós previamente. O sistema já sabe que essas são as atividades a serem executadas por quem está em campo. É o checklist de quem vai estar lá no campo. Então, isso é parametrizado. Se o meu serviço é a instalação de uma câmera, eu tenho um checklist para seguir, que é pré-parametrizado. Se esse serviço é diagnóstico de impressoras, eu tenho este conjunto de atividades pré-parametrizado que tem que ser executado. Ok? Muito bem. Essa ordem de serviço também nos mostra onde vai ser executada esse diagnóstico e reparo lá. Coloquei aqui um endereço fictício, né? Olha lá, vai ser realizado, então, aqui no Brasil, né? E ele até nos mostra, nos dá essa visão de mapa, né? Para termos uma visão interessante de como chegar lá, né? A rota, etc. Legal? Tem uma coisa interessante também na ordem de serviço, que é, quando ela nasce, o sistema já compreende então qual é o serviço executado. Então, além de compreender os produtos envolvidos, as atividades a serem executadas por quem está em campo, o endereço ele pega automaticamente do cliente em questão, pode ser alterado, mas ele pega automaticamente do cliente. Ele também nos diz, olha lá, quais são, vou abrir para vocês aqui, quem achar primeiro, as características. Ele nos apresenta também, olha lá, quais são as características do nosso recurso de campo necessárias para que a execução seja feita de acordo. Então, por ser uma impressora 3D, talvez eu precise de alguém com habilidades, com extrema habilidade. Talvez eu precise de um técnico especialista. Talvez eu precise de um recurso mais júnior. Eu posso utilizar um recurso júnior, que não seja tão experiente. Então, dependendo das características da ordem de serviço, eu preciso de recursos que tenham determinadas habilidades para executá-la. Isso também é pré-parametrizado. Nós, no momento do projeto, né, nós organizamos para dizer quais são as características necessárias por tipo de serviço a ser executado. Um diagnóstico reparo de uma impressora, eu precisei aqui, no meu exemplo, de um recurso que tem habilidades de elétrica, por exemplo. Só um exemplo, tá? E ele precisa ser familiar com isso. Ele pode ser bom, médio, ou familiar, ou proficiente, etc. Ok? Outra coisa interessante sobre essa ordem de serviço é aqui nas configurações, principalmente com relação a datas, né? Olha que interessante, ó. Aqui nessa seção do meio, ele tem umas características que a gente conhece e ouve por aí, né? Olha lá, é o momento em que a gente pode ou ter isso pré-parametrizado, como um SLA. Então, toda vez que uma ordem de serviço desse tipo nascer no sistema, eu tenho que realizá-la até X dias. Ou pode ser combinado com o cliente. Semelhante aqui às operadoras de telefonia e TV a cabo fazem com a gente, né? Elas entram em contato com a gente e organizam uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço, geralmente eles nos questionam, né? Quando o senhor pode, né? Quando o senhor pode nos atender? Que são as datas, olha lá. São as datas em que essa ordem de serviço devem ser executadas. Ele tem até alguns tipos aqui. A gente pode cravar uma data, né? E um horário. Ou então a gente pode trabalhar com um range, né? Um intervalo de datas. Pode vir executar esse serviço aqui qualquer dia dessa semana lá. Então aqui nós temos um range de datas, né? Um intervalo de datas aqui. E até mesmo, lá, semelhante, de novo, o que as empresas de TV a cabo fazem com a gente, pode ser que a gente fale o seguinte, eu só vou estar em casa de tarde. Então eu vou falar que vai ser só da meio-dia até às 6. Então eu posso trabalhar com, então, também um intervalo de horários, né? Em que essa ordem de serviço deve ser executada. Por que tudo isso é importante, né? Todas essas características que a gente está construindo, que a gente viu aqui e que se constrói na ordem de serviço, por exemplo, as características do recurso necessário, o endereço, o horário em que horário e dia em que essa ordem de serviço deve ser executada, essas informações vão ser úteis para aquele segundo momento, o momento de agendamento do profissional perfeito para executar na data certa essa ordem de serviço.
Então, nós estamos construindo informações para que elas sejam agendadas corretamente no momento posterior pelo nosso dispatcher, né? O nosso coordenador de execução, né? Coordenador de calendário de recursos aqui. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Essa minha ordem de serviço, por exemplo, ela está para ser executada amanhã, 28/6. Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês tenham? Acredito que não. Então, nesse momento, eu vou mover adiante para o próximo passo. O próximo passo é realizar o agendamento dessa ordem de serviço. Geralmente, muitas vezes, o que ocorre, né, é que a geração dessa ordem de serviço é feita por uma determinada área, talvez quem receba o chamado, talvez quem controle a recepção, né, desses problemas reportados pelo nosso maquinário, e a execução... Alisson, eu estou com o pessoal aqui da RHI Magnesita, e eles estão questionando se existe algum tipo de template, na verdade, de ordem de serviço, né? Ele não queria preencher todas aquelas informações, ela já vinha já de acordo com alguma informação. É isso? Ótima pergunta. Porque o que acontece? Isso, eu tenho um template. Se quiser trabalhar com gerenciamento de equipamentos, eu tenho um template. Se quiser gerenciar... aí ele está dando o exemplo de ordem de serviço. Mas existe algum template, algum esquema desse aqui pré-montado, lógico que pode ter personalização. Mas tem algum template? Opa! Consegui entender? Beleza. Então, o que acontece? Na verdade, sim. Vou mostrar para vocês a pré-configuração. Vou dar um pause aqui, né? Já construímos a ordem de serviço. Vou dar um pause e mostrar a pré-configuração. Então, quando eu vou lá nas configurações e vou lá nos meus tipos de ordem de serviço, tipos de ordem de serviço, né? Bem como os tipos de incidentes, né? Relatados, né? Eu vou dar o exemplo aqui, justamente desse que nós temos aqui, da impressora, né? Problema na impressora. Quando eu abro esse problema na impressora, vocês vão reparar que esse registro que eu estou abrindo agora, que é pré-parametrizado, ele é pré-configurado, ele é o template. Olha que legal. Esse registro aqui de tipo de problema, que se trata de um problema na impressora, ele diz o seguinte: quando você criar uma ordem de serviço relacionada a este problema, ela já vai nascer com essas características, duração estimada de 2 horas, ela vai nascer com esses produtos necessários, os mesmos que a gente viu lá. O serviço a ser cobrado do cliente vai ser este aqui, e ele dura 2 horas. O checklist para o meu recurso de campo vai ser este aqui. E as características da pessoa que vai ter que executar o serviço é esta aqui. Então, o que acontece? Essa lista de tipos de incidente é uma das principais coisas que a gente faz durante a implantação do projeto, viu? É justamente criar esses templates. Definir junto com vocês, né, quais são os principais tipos de problemas enfrentados, né, ou que o equipamento de vocês enfrenta, etc. Ou quais são os principais serviços executados em campos por vocês. E criar justamente esses templates que correspondem à duração, né? Duração, produtos envolvidos, checklist envolvido. Perfeito? Então, esses caras aqui são os templates. Quando eu gero uma ordem de serviço, ele copia essas informações para que você não precise repetir, né? Preenchê-las novamente. Ele copia essas informações. E aí, voltando à ordem de serviço que eu estava, acho que era 0093, né? Isso. Voltando à ordem de serviço que eu estava, o nosso trabalho aqui vai ser fazer ajuste fino. Então, nascendo uma ordem de serviço baseada naquele template, ela já nasce com tudo isso preenchido, né? Todos os produtos, serviços, checklist e características. O nosso trabalho aqui é definir quando, né? É definir quando essa ordem de serviço pode ser executada. Legal? Consegui responder a pergunta aí?
Alô? Acho que está no mudo. Sim, respondeu a pergunta. Muito obrigado. Imagina. Legal. Então, a ordem de serviço criada, aí vou até complementar, criada a partir do template. Legal. Então, ela já nasceu designada. Definido, então, quando ela tem que ser executada, né? Chega o momento seguinte, o momento de agendar esta ordem de serviço. Para isso, o que o Dynamics traz de interessante, né? Vou entrar aqui no que ele chama de painel de agendamento, ó, Schedule Board, painel de agendamento. Este é o cara onde o meu dispatcher, né, o meu coordenador de agenda, vamos dizer assim, coordenador de recursos de agenda, esse é o lugar onde ele provavelmente vai trabalhar na maioria do tempo, tá? Esse painel de agendamento, ele traz algumas características interessantes. Vou apresentar algumas para vocês aqui. Não vai dar tempo, claro, de fazer o ensinamento completo de utilização, mas vou mostrar as principais características dele, né? Olha que legal. Acho que até intuitivamente vocês já compreendem o que significa isso, né? Aqui ao centro, o que ele nos mostra, né? Ele nos mostra lá quais são os meus recursos. Então tem uma série deles aqui, ó. Posso até expandir um pouquinho a tela para ficar interessante, ó. Vou expandir um pouquinho a tela. Olha lá. Ele traz a minha listagem de recursos, os recursos da minha organização. E aqui ao centro, ele nos mostra, dentro desse time frame aqui, né, dentro desse intervalo de datas que eu estou pesquisando agora, quais são as execuções da minha equipe. Quais são as ordens de serviço que estão sendo executadas pela minha equipe. E aí nós temos a legenda, né? Vocês veem uma série de cores aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só para mostrar para vocês. Vou colocar a legenda, né? Senão perde a graça. Deixa eu voltar um instantinho. Mostrar a legenda, porque o profissional, aos poucos, ele vai se acostumar com as cores, né? Mas é legal, nesse momento inicial, mostrar um pouquinho dessa legenda ali. Na minha organização aqui, eu tenho uma série de recursos, né? Lá, 86 recursos, e tem bastante ordem de serviço, ó. Deixa eu mostrar aqui, então, a legenda. Opa, só um instantinho. Aqui. Aqui está. Então, olha que interessante, ó. Ele nos mostra, então, dos meus recursos, ó lá, quais estão com a agenda reservada de fato, né? São esses em azul mais escuro. Quais já foram concluídas, né, lá? Quais ordens de serviço já foram concluídas, né? Tem uma série de status aqui, que alguns status até servem para outros propósitos, né? Para o módulo de projetos e tudo mais, tá? Mas vou passar pelos principais, ó. Em progresso, ó lá, quais estão com a ordem de serviço nesse momento em atuação? Meu recurso está nesse momento em atuação. Quais estão apenas agendados? Então, tem uma série de status. Ó, quais recursos meus estão viajando, né? Estão agora em deslocamento nesse momento. Então, ele traz um mapa, né? Uma situação real de como está a minha organização. Eu posso, inclusive, escolher aqui, esconder, por exemplo, os que já foram cancelados, os que já foram concluídos. Então, eu vou trabalhando aqui com as minhas configurações, as minhas preferências, tá? De como eu gosto de trabalhar, né? Se eu quero esconder os já concluídos para não conturbar a minha visão. Então, eu escolho como eu quero ver isso. Olha que legal. Passando o mouse em cima, ele nos dá mais informações, né? De quem é o cliente, olha lá. Né, de qual é a conta onde vai ser executado o serviço, qual é a data precisa, né? A data e hora precisa, o status em que ela está, lá está em deslocamento, essa aqui. Então, aqui é um mapinha em que eu consigo ver praticamente, eu vejo, né? Em tempo real, praticamente não, eu vejo em tempo real qual é a situação dos meus recursos e das agendas deles, tá? Muito bem. Voltando, né? Vou expandir novamente as minhas telinhas aqui para mostrar mais características desses caras, né? Desse painel de agendamento. Olha que legal. Eu consigo visualizar nesta parte inferior do painel de agendamento, eu consigo apresentar e visualizar os requerimentos da
minha organização. Ou seja, as ordens de serviço que foram abertas e não foram agendadas ainda. Então, são as ordens de serviço que eu, como coordenador da agenda, como dispatcher, são as ordens de serviço que eu preciso agendar para algum recurso. Ok? Temos algumas formas de fazer isso. A mais interessante aqui é a seguinte. Eu posso clicar sobre uma ordem de serviço e pedir para o sistema, pedir para o motor, pedir para o Dynamics 365 encontrar qual é o recurso que faz o melhor fit, né? Que melhor vai atender essa ordem de serviço. Então, eu clico sobre buscar disponibilidade. O que o sistema faz nesse momento? Ele faz o matching, né? Ele que vai fazer o matching nesse momento. Ele vai dizer o seguinte, ó, para executar essa ordem de serviço, eu preciso dessas características, dessa data, né? E desse tipo de profissional. Olha que legal, ó. Ele me ajudou a preencher mais um ensinamento aqui, né? Que eu queria mostrar para vocês. Ele me ajudou a preencher, ó, justamente esse painel esquerdo aqui, ó. Me ajudou a preencher que eu preciso de alguém que esteja lá, fisicamente, execute essa ordem de serviço, que esteja aqui num intervalo aqui de 20 milhas, que esteja nessa data, que possua essas características e aí eu posso definir até mais, né? E eu posso seguir, né? Fazendo essa pesquisa, né? Ó, ele encontrou uma pessoa disponível para executar essa ordem de serviço. Nesse caso, sou eu mesmo, tá? Esse usuário é o meu usuário de exemplo aqui. Então, eu posso simplesmente seguir adiante e agendar esta ordem de serviço para o usuário. Ok? Legal? Só para exemplificar para vocês, o que eu vou fazer aqui, né? Ó, ele mostra até a agenda atual desse usuário lá, para ver se ele não tem conflito com ninguém. Vou pegar uma outra aqui só para ilustrar para vocês, ó. Como o trabalho do dispatcher. Ó, aqui eu tenho esse cenário também pronto lá. Essa mesma ordem de serviço lá. Eu configurei meu usuário, então. Ó, que interessante, ó. Quando eu busco a disponibilidade de recursos, o que ele faz também, né? Ele apresenta uma coisa interessante aqui, ó. Ele apresenta qual é o tempo que este recurso vai demorar para chegar até essa ordem de serviço. Qual é o tempo de deslocamento desse cara. O que é interessante? É que acho que nesse exemplo aqui, só eu tenho essa característica de trocar impressoras 3D aqui, né? Mas olha que legal. Se eu tivesse vários recursos capazes, eu poderia selecionar, então, quem estivesse mais perto, né? Quem estivesse mais perto. Ok? O que é legal aqui, ó? O Dynamics me traz também desse lado esquerdo, ó, a visualização de mapa. Por quê? Com essa visualização de mapa e o cálculo efetuado pelo Dynamics sobre a distância de cada um, eu consigo, então, traçar a minha rota, né? Ó, esse aqui acho que ficou sem aqui. Mas eu consigo traçar a minha rota de deslocamento. Olha que legal. Ó. Vou mostrar uma visão bem completa, que eu tenho os recursos espalhados aqui pela organização. Mostrar uma visão mais completa. Só esperar ele abrir. Legal. Queria mostrar para vocês que ele coloca pins, né? Olha lá. Legal, olha lá. Agora a gente consegue ver melhor o que eu queria mostrar. Ele coloca os pins, né? Mostrando, então, onde estão os meus recursos e quais são as ordens de serviço que eles vão executar pelo caminho. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho ordens de serviços mundiais, né? Mas por que isso é interessante aqui, né? Ele consegue nos apresentar, então, graças a como ele compreende onde está o meu recurso em determinada hora e local, e quando eu faço a busca dele, pela execução de uma ordem de serviço, como ele compreende qual que é o tempo de deslocamento, a gente consegue, então, construir a melhor rota possível para que ele chegue até o próximo local. Então, por quê? Ele vai apresentar, então, o meu conjunto de recursos com o tempo de deslocamento de cada um entre a ordem de serviço em que ele está e a próxima que eu desejo alocar. Graças a essa capacidade que a gente consegue, então, começar a definir rotas, né? Graças a lá, cliquei sobre o meu requerimento,
ele mostrou onde estou eu no mapa, e buscando a disponibilidade, ele me apresentaria, então, o tempo de deslocamento de cada recurso que é capaz de realizar esta ordem de serviço e o tempo de deslocamento entre eles. Eu escolheria o que tem a menor rota, né? O que tem o menor tempo de deslocamento, por exemplo. Ok? Como que isso fica interessante também, né? O Dynamics 365, ele começa a apresentar até mais funcionalidades aqui. Eu posso até mesmo ignorar esse tempo de viagem, né? Caso isso não seja importante para mim, mas eu consigo apresentar o que ele chama de real-time mode aqui, né? No mapa, né? E na minha questão do meu deslocamento. Então, se eu ativar o real-time mode, o sistema é capaz de identificar via GPS onde o meu recurso está em tempo real. Tá? Por quê? Nesse painel de agendamento, ele nos mostra qual é o status da minha ordem de serviço, né? Se ela está concluída, se ela está realizada, se ela está em progresso. Mas se eu ligo o modo de tempo real, eu consigo observar, inclusive, se o meu recurso já chegou na ordem de serviço, se ele está lá fisicamente. Graças a isso, ele vai nos mostrar também, calcular o tempo de deslocamento de acordo com onde está fisicamente o meu recurso. Ok? Claro que isso depende também do recurso mobile, tá? Muito bem. Nesse meu exemplo, lá, eu vou me agendar. Vou me agendar para executar esta ordem de serviço. Opa, caiu aqui. Maravilha. Ele está preenchendo ali, ó, justamente mostrando que eu que vou realizar esta ordem de serviço, ok? Feito o meu agendamento. Eu, como coordenador, né, da área de... coordenador do agendamento dos meus recursos, o que eu faria? Eu já partiria, então, para o próximo requerimento. Olha lá, a minha ordem de serviço número 93 já não mais está aqui como um requerimento em aberto, já foi agendado, e eu partiria para o próximo, né? O trabalho aqui é eliminar essa fila, né? Entendam esse diagrama aqui de baixo como uma fila de ordens de serviço a serem agendadas pelo meu coordenador de recursos, tá bom? Ok? Tem várias formas de fazer agendamento, tá? Mostrei uma delas, né, utilizando o motor do sistema, mas também existem casos em que, dada a emergência ou prioridade, né, reparem que tem situações em que a prioridade pode ser alta, eu posso simplesmente arrastar a minha ordem de serviço para que ela seja executada por alguém, né? Então eu consigo rapidamente também mudar, né, fazer ajustes no meu agendamento, trocando, por exemplo, de pessoa que vai executar essa ação, trocando o horário caso alguma emergência ocorra, caso o cliente me ligue e diga que ele não pode atender nesse momento. Então, eu consigo coordenar a minha agenda e trocar de pessoa, de horário, conforme a minha necessidade. Esse caso, o David Martin não poderia atender. Ok? Então, eu consigo coordenar a minha agenda conforme as minhas necessidades. Tá bom? Esse é um momento interessante, ó. Eu consigo visualizar algumas coisas. Ó. O Crystal Robes, por exemplo, ele está bem atribulado, né? Ele ficou bem atribulado, né? Alguém tinha agendado ele várias vezes no mesmo dia, né? Tanto é que se eu parto para uma visão mais ampla, né? E não intraday, né? Não dentro de um dia, mas sim uma visão mais ampla de dias da semana, eu consigo visualizar, por exemplo, lá, as pessoas que estão superalocadas, né? Em vermelho estão as minhas pessoas superalocadas aqui. Ok? E as pessoas não tão alocadas ficam em azul. Então, é uma forma também mais ampla de visualizar como está a agenda dos meus recursos ao longo do dia, ao longo de uma semana, né, de vários dias, ou de semanas, ao longo de meses. Então, eu consigo ter uma ideia mais profunda ou mais ampla da agenda de recursos, tá bom?
Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma curiosidade? Saibam que existem, né, essas diversas formas de agendamento e a gente pode pesquisar pessoas que tenham características, né, as características para executar ordem de serviço com sucesso. Tudo isso também, né, pré-parametrizado, tá? Faz parte do nosso trabalho, também durante um projeto, construir aqueles templates que a gente comentou, mas também apoiar vocês para cadastrar quais são os recursos da organização de vocês, né? E aí, vou até mostrar para vocês ali, na área de parametrização, que dentro de um recurso, né? Se eu capturar um recurso aqui, esses são os recursos da minha organização. A gente ajuda vocês a parametrizar, então, algumas características, ó. Por exemplo, esse recurso lá, de onde ele parte? Ele parte da casa dele, né? Vamos dizer assim. Ele parte da nossa empresa, ou ele pode atuar em qualquer lugar, né? Por exemplo, remotamente, né? A gente consegue definir para um recurso, olha lá, quais são as características desse recurso. Olha lá. É aqui que a gente define. Esse recurso aqui, ele é especialista em impressora. Olha lá, ele é especialista, ele é bom em CRM, ele é bom em RP, ele é ótimo em instalação de câmeras. Então, graças a essa pré-parametrização, é que o sistema é capaz de fazer o confronto. Lá no meu schedule board, ele é capaz de fazer o confronto se a minha ordem de serviço precisa de um especialista técnico, especialistas técnicos serão apresentados como e sua disponibilidade, né? Porque a gente pré-parametriza a ordem de serviço e pré-parametriza as características, as habilidades dos recursos. Ok? Dúvidas, curiosidades? Por mim tá claro. Legal. Muito bem. Chegou o próximo momento, então, do nosso fluxo completo ali, né? Nesse momento, é o momento, então, em que o recurso de campo recebeu, ele foi agendado, né? Então, ele recebeu uma agenda no seu calendário, vamos dizer assim, tá? Via web, a gente consegue visualizar esse calendário do recurso pela própria web, né? No que ele chama aqui de bookings, né? De agendamentos. Então, eu consigo vir aqui e visualizar os meus agendamentos, seja numa forma de listagem, seja numa forma de calendário, né? Então, via web, eu consigo visualizar as informações das ordens de serviço que eu, como recurso, troquei o chapéu agora, hein, pessoal? Fingindo que eu sou o recurso agora, né? Então, eu, como recurso, consigo visualizar onde devo estar em cada dia aqui da semana, né? Agora, o que é interessante aqui? Eu vou mostrar para vocês como isso aparece usando os recursos mobile, né? Já que os recursos, então, estão em campo, é interessante visualizar como eles visualizam essa informação pelo celular, por exemplo, ou por um tablet, né? De repente, tá bom? Então, eu vou fazer uma pausa aqui só para botar o meu celular na tela para vocês visualizarem, ok? Só uma pequena pausa aqui. É a guess, né? Pegou. Agora foi. Fechar e abrir de novo foi a melhor técnica. E vou abrir aqui, então, o meu aplicativo mobile. Vocês estão enxergando minha tela ainda? Sim, eu tô. Perfeito. Vou logar no meu mobile. E olha que interessante, ó. Já estou aqui com ele. Olha que legal as funcionalidades do aplicativo, né? Basicamente, a gente tem praticamente quase todas as informações que a gente tem via web, a gente consegue monitorar no aplicativo também. O que a gente faz é escolher o que a gente quer ver ou não no aplicativo, tá? Tudo isso também faz parte do processo de parametrização dentro de um projeto, né? Escolher que tipo de informação eu quero ou não visualizar no mobile, né? E disponibilizar para os meus recursos em campo. Nesse exemplo aqui, ó, olha que interessante, ó. A gente deixou aqui, por exemplo, dashboards, ó. Tem alguns dashboards aqui. Um deles diz respeito justamente à minha agenda. A minha agenda ali, ó. Opa.
Acho que caiu É mesmo. o meu. Ah, desculpa. Achei que tinha caído a rede. Justamente o agendamento que eu fiz para mim no dia 28 aqui, ó. Eu posso ter uma agenda em formato de lista, posso ter minha agenda no formato diário, né? Aí se eu for para amanhã, já visualizo a agenda que eu criei, uma visão semanal, uma visão mensal, né? Então eu posso ter uma série de dashboards aqui disponíveis, olha lá. Quantos são de diagnóstico e reparo que eu tenho que fazer, quantas são inspeções que eu tenho que fazer. Então, de novo, eu disponibilizei aqui o dashboard pessoal do recurso, para eu saber quantos tipos de ordem de serviço eu mesmo tenho que executar na minha própria agenda, né? Muito bem. O que mais que a gente tem de interessante, então? Ó, eu tenho a visão dos clientes, eu posso ter a visão dos meus clientes aqui online, a visão dos contatos, se precisar entrar em contato com alguém. Eu tenho a visão, de novo, dos mesmos agendamentos aqui. Eu tenho a visão das ordens de serviço, tá? Então, eu tenho uma série de visões possíveis aqui. Oi? Aqui na Magnesita, eles às vezes têm o recurso vai para locais que não têm um bom acesso à internet, ali, dificuldade de acesso, eles têm necessidade de trabalhar offline. Ele funciona offline? Uhum. Opa, perfeito. Offline também, tá? Única coisa que offline, por exemplo, isso que eu estou mostrando, ó, né? A questão do GPS, essas coisas, pode ser que ela não fique interessante nesse momento, mas ele consegue trabalhar offline normalmente, fazendo atualizações, colhendo a assinatura do cliente, executando o checklist, por exemplo, né, da ordem de serviço, tranquilamente offline. E depois, quando ele retornar para um ponto em que há sinal, as informações são canalizadas para a nuvem, né, para o servidor do Dynamics normalmente. Perfeito, obrigado. Imagina, olha que interessante, mostra a visão de mapa, né? Onde estou, e aí se eu quiser eu faço uma busca de para onde tenho que ir, né? Então tem uma série de coisas interessantes aqui. Eu vou navegar ali para o meu dashboard lá, e vou justamente obter o agendamento que eu fiz, né? Olha lá, ó. Eu vou fingir que vou executar o agendamento que eu preciso agora, né? Vou abrir aqui o meu agendamento, olha lá. Ó, tudo que vocês estão vendo na tela agora é customizável. A gente que escolhe que atributos a gente vai mostrar para o recurso de campo, ok? A gente pode colocar uma coisa mais enxuta, uma coisa mais compreensível, ou pode colocar todas as informações necessárias. Então, tudo que a gente vê de campos agora é a gente que escolhe o que quer mostrar. Nesse caso, eu estou mostrando lá qual é a ordem de serviço em questão, qual é o status atual do agendamento, qual que é o horário, né? A duração dela, quantas milhas eu vou ter que me deslocar. Olha lá, tem uma série dessas. Tem um resumo da ordem de serviço aqui, ó, da prioridade dela. Então, a gente disponibilizou um monte de informação aqui. Na vida real, a gente escolhe que informação a gente quer mostrar, tá? Olha lá, tem um monte de informação. O mapa lá, para onde tem que me deslocar. Já clico aqui e já me mostra a rota. Ele vai abrir meu aplicativo de rotas agora. Vamos ver se... Olha lá, vai abrir meu aplicativo de rotas, olha lá. Esse é meu aplicativo de rotas atual. Olha lá, tá dizendo que de onde estou eu vou demorar 1 hora e 1 minuto. De onde estou, nesse momento, na minha posição GPS, né? Se eu tivesse no modo real lá no calendário, ele já ia me mostrar, em vez de 41 minutos, ele me mostrou 1 hora e 41 minutos. Olha que interessante. Mas o meu modo real não estava lá utilizado no momento, porque meu GPS não estava nem ligado aqui, tá? Percebe? Então, eu tenho uma série... Opa, quando eu volto, eu não salvei minha senha, então quando eu mudo de aplicativo, ele pede de novo. Esqueci de salvar minha senha. Mas maravilha, então ele me mostra tudo aqui, uma série de informações da ordem de serviço. Eu diria que recebi essa agenda, né? Meu primeiro trabalho aqui vai ser me deslocar até lá. Então, vou informar para todo mundo, vou informar, inclusive para a minha equipe, né, para o meu coordenador, que eu estou, nesse nosso exemplo, ó, traveling. Que significa o quê? Ah, a moeda, ele reclamou da moeda aqui. Posso só fazer uma coisinha? Só um instantinho? Quando ele quer fazer isso, ele quer começar a cobrar o cliente, né? Deixa eu só colocar o meu cliente na mesma moeda da ordem de serviço. Só um instantinho. Uma configuração que eu preciso fazer aqui, ó. Na Adventure. Essa aqui. Eu esqueci de colocar a Adventure como moeda dólar. Ele quer cobrar meu cliente já. Quando eu começo a me deslocar, né?
Legal, acho que agora já vai tranquilamente. Só esperar ele sincronizar. Ele vai sincronizar aqui rapidinho. Olha lá, sincronizando. Aqui tá a tela do computador, tá? Ah, Não tá perdão. Pronto. Acho que ele já sincronizou. Deixa eu mudar para Traveling aqui. Perfeito. Olha lá, já informei então que eu estou em deslocamento. Legal? Já estou em deslocamento. Então, se eu sou o coordenador, né? Vou até voltar para a tela inicial aqui. Se eu sou o coordenador de recursos, observando o meu schedule board, né, o meu painel de agendamento, e o coordenador já tem indicação de que esse recurso já está em deslocamento. Legal? Ah, cadê o Alisson? Para onde o Alisson foi agora? É facilmente visualizável pelo painel de agendamento. Ok? Tem outra coisa interessante. A gente consegue construir fluxos de trabalho automatizados para, por exemplo, comunicar ao cliente. Olha que interessante. Se o meu recurso ele sinaliza que está em deslocamento, eu poderia disparar um push, um SMS ou um e-mail mesmo, automaticamente para o meu cliente, dizendo, ó, atenção, o recurso Alisson Canto já está a caminho para a realização do reparo da impressora 3D. Em 40 minutos ele estará aí, já que eu tenho o meu tempo de deslocamento determinado, né? Legal? Então, a gente consegue, durante o projeto, a gente também levanta quais são esses fluxos automatizados que seriam interessantes ter. Se vocês acharem pertinente, a gente alerta o cliente, inclusive, nesse momento em que o recurso informa que está em deslocamento. Muito bem. O recurso, então, ele está em deslocamento e ele chega no cliente. Ele chega no cliente e vai iniciar os trabalhos. Eu vou informar aqui, então, que o trabalho vai ser iniciado lá. Foi iniciado. Está em progresso o trabalho. Ok? Muito bem. Se o trabalho está em progresso, eu, como recurso, eu já poderia fazer uma coisa interessante, ó. Deixa só ele terminar de sincronizar. Como eu estou online, né? Já quer sincronizar. Eu, como recurso, eu aqui em cima, ó, eu já tenho todas as informações que eu preciso. Dentre elas, uma informação importantíssima que a gente falou lá no começo. Olha lá, eu tenho o meu checklist. Só achar aqui. Aqui. Até agora, até eu não me perdi só um instantinho. Deixa eu só ver se eu abri a certa. Acho que abri a certa, né? Vou apresentar essa aqui, que deve estar completinha. Eu tenho aqui, ó. Vou pegar uma outra. Deixa eu pegar uma que esteja bonitinha, né? Só para vocês verem que o checklist aparece aqui também, né? Aqui, ó. O meu checklist de atividades já aparece aqui, ó, pro usuário final, né? Então, o recurso, ele sabe quais são as atividades que ele tem que fazer. E ele já vai, ele entende, né? Faz a leitura e, ó, já vai marcando como executado ou não todo o meu checklist. Tá bom? Queria pegar uma que tivesse um pouquinho mais de informação, mais de uma tarefinha no checklist, né? Deixa eu ver se tem uma aqui boa. Infelizmente, aqui na base de demonstração, eu peguei justo uma que não tem poucas atividades de checklist. Mas só para vocês entenderem, tá? O checklist que a gente está vendo na ordem de serviço, ele está aqui também. Legal? Tanto é que se eu entrar na própria ordem de serviço, ó, entrei no meu agendamento, vou entrar na minha ordem de serviço. Aqui, ó. Eu já consigo ver essas tarefas, ó. As minhas tarefas aqui, ó, que a gente viu, ó. Coletar, medir a energia, né? Medir as coisas. Ó, reparem nessa parte aqui, né? São justamente as atividades do checklist, bem como os produtos envolvidos que a gente havia comentado lá no começo. Então, o que eu quero deixar nítido para vocês é que aquilo que a gente configurou lá no template, né, de produtos e checklist de atividades para o recurso,
foi passado para a ordem de serviço, e a ordem de serviço, após agendada para o recurso, esse mesmo checklist aparece aqui no mobile para o meu recurso. Legal? Então, ele pode iniciar informando lá. Informando se ele já terminou ou não, lá. 100% efetuado. Ele começa a informar o sistema, né? E toda a minha equipe de que ele realizou as atividades em campo para que a ordem de serviço fosse concluída com êxito. Ok? Muito bem. Executando as atividades, chega um momento, então, em que o meu recurso ele vai dizer, finalizei. Finalizei, ó, meu trabalho, né? Finalizei as minhas atividades e ela já está concluída. Nesse momento, eu poderia, inclusive, só esperar ele sincronizar. Como eu estou online, ele quer sincronizar todo o tempo. Ah, vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Só esperar ele sincronizar. Ó, até mostrar uma coisa interessante para vocês, que quase que eu pulo aqui. Durante a execução da minha ordem de serviço, a qualquer momento, eu posso capturar, por exemplo, evidências. Evidências de que a minha inspeção foi feita, evidências de que o produto realmente está quebrado, evidências de que o produto não está instalado corretamente, evidências de que a obra não está, a obra no meu quarto não foi feita com sucesso. Estou dando exemplos de diversas indústrias, né? Mas olha que interessante, a qualquer momento eu posso obter evidências. Olha lá. Ó. Tiro uma foto, uso essa foto, e ela fica armazenada como uma evidência dentro do meu sistema. Ok? Tranquilos? Vou abrir de novo. Tranquilo. Olha lá, tem outra evidência aqui, de uma outra. Então, a qualquer momento eu posso fazer isso, tá? Tirar uma evidência. Legal? E aí a gente pode até ir além, né? Essa evidência que eu mostrei para vocês é uma foto, mas poderia ser um vídeo, né? Posso gravar um vídeo, posso até mesmo fazer um speech to text, né? Em que eu falo para o meu iPhone o que está acontecendo, relatando, e ele transforma em texto. Então eu posso simplesmente descrever, ó. Procedimento realizado com sucesso e a instalação me disse ok. E isso é transmitido como texto para banco de dados, tá? Então, saibam disso, tá? Não vou nem salvar essa. Eu consigo, a qualquer momento, capturar evidências, ok? Esse talvez fosse um outro momento interessante, que quase que eu pulo aqui com vocês também, mas esse talvez seja um outro momento interessante, em que, durante a execução da minha ordem de serviço, pode ser que eu, profissional recurso de campo, eu possa necessitar, né, da presença de posso precisar de ajuda de um outro profissional, talvez com mais expertise, da minha organização. Esse é o momento em que o Dynamics permite que a gente faça o que a gente chama de Remote Assistant, né? Usando aplicativos de Remote Assist. Então, tá muito famoso agora a gente falar de HoloLens, né? Então, para determinadas indústrias, é muito interessante que o profissional ele coloca o HoloLens, então tudo que ele visualiza é transmitido para o profissional que está na nossa organização, o profissional experiente que pode remotamente apoiar o profissional que está em campo. Então, com o HoloLens, é possível fazer marcações, né, de acordo com o que a pessoa está vendo, né, sobre o equipamento que está sofrendo manutenção, a pessoa, à distância, consegue desenhar instruções de como proceder, além de conversar, né, online com a pessoa que está em campo, tá? O exemplo que eu tenho aqui mais próximo disso é a utilização do próprio Teams, né? O próprio Teams podia ser um equipamento de Remote Assist, né? Já que eu não vou mostrar o HoloLens para vocês aqui funcionando. Mas o próprio Teams poderia ser uma ferramenta, né? De compartilhamento de informações, tá? Em que eu aciono o meu profissional aqui via Teams, e ele contribui fazendo uma chamada para a gente, tá bom?
Legal? Poderia até chamar vamos chamar aqui o João. Olha lá. Poderia chamar o João aqui. Esse sou eu. Entendi aqui. Entendi. Legal. Já estou em conversa com o João. Então, ele remotamente da organização consegue... Deixa eu colocar no mudo. Remotamente da organização, ele consegue nos apoiar. Acho que não precisa colocar no mundo. Tranquilo. Senão eles não... Não, já vou desligar, só para ilustrar, né? Como eu fui capaz de acionar alguém usando uma das ferramentas de Remote Assistance, que foi o próprio Teams. Ok? E aí o Teams tem câmera, né? Tem todas as ferramentas também úteis, né? Eu não vou mostrar o HoloLens, porque o HoloLens é legal que você consegue desenhar, né? Mover o objeto de forma 3D. Claro que a gente não vai ter esse equipamento aqui agora para mostrar, mas compreendam o Teams como se fosse um nível, né, dessa capacidade, tá? Então, o profissional à distância consegue até mesmo via Teams ou via HoloLens nos apoiar para a execução dessa ordem de serviço, ok? Tranquilos? Boa. Aí, voltando para aquela ordem de serviço em que eu estava... vou ilustrar... Oi? Oi? Ramon da RH Magnesita falando aqui. Opa. Você estava partindo para o próximo assunto aí, pulando a parte do Teams, que você não entraria em detalhes, mas se você puder mostrar os recursos que o Teams tem para essa assistência remota, em termos de realidade aumentada, o cara fazer uma seta, mostrar ou ver um documento ao mesmo tempo na tela, o que for possível, se você puder mostrar para a gente, por favor, eu agradeceria. Eu entendi. Eu acho que para entrar mais profundamente no Teams, a gente pode até marcar uma outra sessão, se for possível. Perfeito. Pode ser mais rapidinho. Porque aí a gente pode até trazer. Eu posso montar um. O Henrique depois fez um teste com a gente aqui também, então, mostrando ao vivo, mas a gente pode marcar outro dia também. Tá. Até para me preparar mais para aprofundar no Teams, tá? Ok, a gente tem interesse, então vamos marcar depois. Legal, show. Ô, Alisson. Aqui é o Maicon. Só para complementar essa informação, para o pessoal também, é que a Microsoft já lançou uma versão do Remote Assist para Android. Então, se você não tiver o HoloLens, você consegue usar quase todos os recursos do HoloLens no celular Android, que tem alguns recursos pré-definidos. Você consegue fazer isso, esse desenho, a seta, a pessoa vê onde que ele está desenhando, então você consegue utilizar bastante recurso integrado com o Teams. Show. Por enquanto para Android, né? Isso. Perfeito. Pegaram essa, pessoal? Então, Android, Google Play, consegue baixar o Remote Assist e também fazer uns testes. De repente, nessa sessão, a gente até faz isso, tá? Mandei um link de um vídeo do YouTube bem interessante com o Assistant, se você quiser abrir. Vou falar para eles ali. Pode mostrar com o HoloLens, inclusive. Também, mas estou mandando no chat. Mandei ali no chat também. Você mandou no chat? Achei que você mandou no e-mail. Ele funciona. Pode ir. O pessoal até colaborou aqui e mandou informações para a gente no chat. Quem tiver interesse aqui, tem vídeos prontos da Microsoft, né? Que mostram esse funcionamento, né, do Remote Assist para esse caso aqui. Legal? A gente pode disponibilizar esse link, né, no chat aqui do próprio grupo. Olha lá, que interessante. Legal?
Só para vocês verem que um pouquinho desse uso, né, que realmente funciona e pode ser muito, muito útil para a gente realmente nesse momento, tá? Beleza? Muito bem. E voltando ao nosso agendamento, só queria mostrar para vocês uma coisa interessante, ó, que é a seguinte: quando uma ordem de serviço, então, cumprida as atividades do meu checklist, né, utilizando ou não, né, o apoio de um profissional via HoloLens ou via Remote Assistance, tem uma coisa bacana aqui no final também, que é a capacidade que a gente tem lá de colher a assinatura do cliente. Então, diretamente via mobile, eu consigo fazer a assinatura, né, coletar a assinatura do cliente, para ter isso registrado no sistema, tá bom? Viram aí? Né? Todos os meus agendamentos aqui, eles têm essa capacidade de colher a assinatura, tá? Perfeito? Alguma dúvida até então? Não. Muito bem. A realização disso, então, né? Essas ordens de serviço que foram realizadas, elas vão saindo aqui da frente, então, da equipe e já saem da agenda do nosso recurso, tá bom? Legal? Uma outra coisinha que eu queria comentar adicional, né? É que é a seguinte: os nossos recursos, eles também podem, aqui no Field Services lá, eles podem informar os horários em que eles estarão ausentes, né? Dias que eles estarão ausentes. Por exemplo, por doença, né? Ou férias. E isso é legal que pode ser controlado aqui pela própria ferramenta, porque isso impacta na hora do agendamento, né? Quando uma pessoa não estará disponível para atender a necessidade da ordem de serviço, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, falando de novo de IoT, uma coisa interessante é que a gente consegue, inclusive, via remota, né? Remotamente, a gente consegue enviar comandos para o maquinário. Eu não mencionei isso antes, né? Mas pode ser que talvez eu nem precise executar uma ordem de serviço em campo. Se eu tenho todo o meu Azure conectado com o meu maquinário que está em campo, eu consigo enviar comandos para ver se esses comandos eles podem já solucionar o problema. Isso é uma coisa interessante que o pessoal tem começado a usar também. O envio de comandos remotos para o maquinário que está em campo, né? Ok? Muito bem. Aquela ordem de serviço, então, que foi executada, voltando para as ordens de serviço, eu estava trabalhando, se eu não me engano, com a 0093, né? Perfeito. A minha ordem de serviço completada, ela pode ser, então, revista. Agora eu troquei o papel aqui. Agora eu sou o gestor que faz a conferência de ordens de serviço que foram concluídas. Lá. Olha que interessante. A conclusão via mobile app já concluiu a minha ordem de serviço, né? Então, ela já saiu da frente das minhas necessidades. Eu posso, então, revisar a minha ordem de serviço e, se tudo estiver em ordem, eu posso, então, encerrá-la de vez. Encerrá-la, né? Fechá-la e para que ela seja postada, né? Para que ela seja enviada para faturamento. Legal? Seria o último step aqui, então, do nosso fluxo, né? De Field Services aqui na ferramenta, ok? Quando isso é feito, né? Muitas vezes, eu comentei com vocês previamente, o que as empresas fazem muitas vezes é, quando isso é feito, há então uma integração com o RP para fazer emitir a nota fiscal de fato, né? Há uma integração, por exemplo, com o faturamento, né? Com o sistema de estoque, para dar baixa no produto que foi utilizado. Então, tudo isso pode ser feito e construído num projeto específico de vocês também, se houver essa necessidade, ok? Dúvidas, pessoal? Então, eu agradeço aqui. Ó, caiu só a minha internet um instantinho. Então, eu encerro aqui, né, o fluxo principal da demonstração do
do Field Services, tá? Onde uma ordem de serviço, então, ela foi criada, agendada, executada, colhida a assinatura e encerrada. Mostramos um pouquinho dos gráficos e da capacidade do mobile também, né? Onde essas ações pelo nosso recurso de campo podem ser executadas. O HoloLens ou Remote Assistance, a gente só viu que há um vídeo disponível para que a gente possa fazer, ou então a gente pode marcar até uma nova sessão específica, de repente, com vocês, para quem tiver interesse em ver mais sobre o Remote Assistance, ou até mesmo o Teams, né, como uma ferramenta de colaboração, tá? Mas encerro aqui, né, a demonstração e o processo com vocês, e aberto a dúvidas e curiosidades que vocês tenham. Alguém tem alguma dúvida, curiosidade? Eu só queria, acho que talvez por fim, né, ilustrar aqui que tem até um pequeno documento aqui, né, um draft, né, de coisas interessantes que eu posso passar para vocês, como vocês acharem melhor. Posso disponibilizar no próprio canal dessa reunião. Tem um documentinho com algumas perguntas que geralmente a gente faz, né? Olha lá, algumas perguntas que geralmente a gente faz para os clientes que vão guiar, que podem guiar esse assessment, né? Para vocês entenderem as características, né? E que tipo de informações a gente coleta em projetos. Então, agora voltando para o lado agora de pensar em projeto, eu tenho aqui disponível algumas informações que a gente colhe de vocês para poder mensurar tempo de implantação, em coisas que vocês precisam pensar se vocês pretendem fazer uma implementação de Field Services. Então, tem algumas perguntinhas aqui que geralmente a gente faz para os clientes, tá? Então, isso, de repente, eu posso disponibilizar para vocês. No caso do Henrique, por exemplo, eu posso disponibilizar para ele e ele disponibiliza para vocês. Né? Então, é uma documentação, é um checklistzinho, né? Tratamento sobre projetos de Field Services que podem ser úteis, tá? Beleza. Pessoal, então, estou à disposição. Oi? É só uma pergunta que é boba, mas eu resolvi fazer. O software também tem interface em português, né? Ah, sim, perfeito. Eu usei uma base de demonstração aqui em inglês, né? Mas totalmente em português. Tá, beleza. Só... Boa. E aí esse aplicativo que você mostrou, ele na verdade, então, o Field Service ele tem um aplicativo só que você pode, através de configuração, eu posso, por exemplo, ter uma configuração para o meu técnico, né, uma configuração com bem menos opções, mais focada na execução, e uma outra configuração, por exemplo, para o meu gestor do call center que atende os chamados lá. Perfeito. Exatamente. E, na verdade, tem até, vamos dizer assim, 2 apps principais de Field Services, tá? Um deles, ele é bem, vamos dizer assim, bem nativo, né? Ele usa design e usa registros bem comuns do Dynamics 365, da própria Microsoft também, né? Você pode baixar ele tranquilamente, né? E que já vem com uma pré-configuração também realizada. E tem um outro aplicativo de Field Service que é feito por uma empresa parceira da Microsoft. Então, a Microsoft homologou essa empresa, né? É o Woodford, né? Rascal Woodford. E eles construíram um aplicativo que tem sido bem aderente também. E que é esse aplicativo que eu mostrei aqui. Que ele também já tem algumas características. Mas, como você disse, de novo, totalmente personalizado para ficar mais enxuto para quem está em campo. E pode ter uma visão completamente diferente para quem coordena, né? Perfeito. E o Field Services e o 365 tem APIs dessas do tipo Web Service? Opa, totalmente. Inclusive tem um SDK disponível e pronto para ser utilizado, né? Uhum. Então tem todas as APIs lá. Criar, consultar, ler, excluir... Tem todas as APIs disponíveis para todos os tipos de registros que a gente viu aqui nessa apresentação, tá? SDK para mobile. Tem SDK para mobile e SDK regular, para web também. Perfeito. E tem algum tipo de aplicativo voltado para cliente, não? Como assim? Vamos ver. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem, né? Nós fazemos a manutenção e nós temos clientes, assim, e os clientes...
A gente hoje tem já um aplicativo que eles usam para abrir o chamado. Então, meu pensamento é peraí, mas será que eu continuo usando o aplicativo que eu uso hoje, integro no Microsoft, ou a Microsoft já tem um aplicativo específico para a abertura do chamado? Excelente. Essa parte que também eu trago boas notícias, né? A Microsoft, ela transformou bastante o produto, né? Nessa questão de aplicativos que podem ser construídos e customizados, né? O Dynamics já era assim, né? Mas agora ela expandiu essa visão de plataforma, né? e aplicativo customizado, né? Então, ela trabalha com a plataforma do Power Apps. Já ouviu falar em Power Apps? Ouvi falar, mas foi com vocês também. Ah, entendi. É sensacional. Eu tenho feito algumas demonstrações, né? Fiz demonstrações para empresas construtoras, né? Que fazem inspeções em campo de vistoria, né? De obras, né? Para ver se a obra está em andamento e tudo mais. E a gente construiu um app específico para quem está lá, né? E um app específico para quem está na obra e precisa abrir chamado, né? Mas a graça que eu queria dizer é que o Power Apps é o aplicativo que você pode construir e disponibilizar para o seu cliente. Você constrói ele com visual, design, as informações que você quiser exibir para ele. Então, a gente pode construir isso no Power Apps. E o Power Apps já, digamos assim, simplifica essa integração com o 365. Totalmente. Ele já nasce integrado, tá? Você só escolhe o que você quer mostrar. Então, ele é quase um plug and play, né? E você, via drag and drop, via configuração funcional, vamos dizer assim, né? Um consultor funcional, sem desenvolvimento, consegue montar uma aplicação via Power Apps. Legal. E aí consegue botar na App Store, tudo normal, né? Publica lá nas lojas, com o nosso branding, tudo direitinho. Isso. Já está chegando para estar no App Store, né? Isso aí. O App Store você baixa o Power Apps de qualquer jeito, né? Então, na App Store você baixa o Power Apps que baixa a sua aplicação específica, né? E também. Quando o Power Apps foi lançado, ele era estritamente para apps corporativos. Então, você usava o Power Apps para construir um aplicativo para o seu time de negócio e não para o consumidor de forma ampla. Mas aí eles estão liberando, acho que já está liberado a feature para que você construa, usando o Power Apps, apps para colocar nas lojas de uma forma geral e para qualquer um poder baixar e usar conectado eventualmente com uma empresa que usa o Dynamics como plataforma. Isso. Perfeito. Entendido. Legal. Muito obrigado. Imagina. Bom, nesse caso, então, se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para, de repente, mandar e-mail para a gente, para mim mesmo, né? Tem a nossa equipe aqui disponível para atender vocês. E agradeço a participação, né? E até a próxima, Até a próxima, né? Até o projeto. Ok, obrigado.